Ditadura civil-militar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Para mim é uma satisfação estar na Faculdade de Direito da USP. Agradeço o convite do Jorge. Né? Eu parabenizo por este evento, um evento histórico, né? Está neste espaço, nesta faculdade, né? Está abrindo um espaço de uma reflexão crítica, não apenas sobre o direito do trabalho, né? Mas uma reflexão crítica sobre o capitalismo no Brasil, porque no fundo todos nós estamos sendo provocados para tentarmos, né, ter um painel claro, uma clareza a respeito do desenvolvimento da civilização do capital deste país, né, num espaço de muita interlocução. Quer dizer, eu vou fazer uma exposição, depois tem, né, e de formação, porque aqui nós temos mestrandos, doutorandos, aprimorando a capacidade de uma intervenção crítica numa área, como é o caso do direito, né? Uma área que tem uma formação positivista muito grande nesse país. Então, eu diria que isso que o Jorge está fazendo é algo de valor, né, fundamental, e eu espero que prossiga, né, que nós tenhamos novamente no próximo ano, porque isso é parte do que eu chamo como sendo uma luta ideológica, né? 2013, então, é um ano glorioso, porque além das manifestações de junho de 2013, né, nós temos esse evento aqui na Faculdade de Direito e outros que estão participando. Isso mostra que a sociedade brasileira está passando por um processo de reflexão, né, muitas vezes disperso, né, porque nós não conseguimos ainda nos articularmos enquanto uma intelectualidade crítica capaz de, neste país, estar construindo, inclusive, uma perspectiva, né, que nos coloque para além do neodesenvolvimentismo, né, que caracterizou os últimos 10 anos aí de governo político. Então, o tema que foi atribuído para mim é um tema que eu até estava comentando com a Sayonara, é um tema bastante provocante. Né? Provocante porque, bom, primeiro eu sou sociólogo, né? Então eu vou estar com um discurso, um olhar na perspectiva, né, do sociólogo, né, que tem uma formação marxista, e sou provocado para pensar, na verdade, num dos períodos mais negros da história da República, que é o período da ditadura civil-militar, né, 1964 a 1985. Né? Eu fui provocado a tentar refletir um pouco e eu descubro que eu fui provocado para ir, na verdade, na raiz das nossas misérias mais imediatas, inclusive das misérias do neodesenvolvimentismo. Né? Eu não vou fazer aqui uma fala meramente acadêmica no sentido de, qual o sentido de, em 2013, né, de estarmos tentando fazer uma discussão sobre o capitalismo da ditadura civil-militar, se não for para nós tentarmos resgatar as raízes das nossas misérias, as misérias do século XXI, porque a sociedade brasileira ainda não conseguiu, né, ela não conseguiu ainda refletir sobre a persistência dessas misérias, que são muitas. Eu vou estar reiterando aqui que as nossas misérias são muitas. Não é apenas a miséria da herança, né? A verdadeira herança maldita, que é aquela herança, aquele legado da ditadura civil-militar. Né? Tem a herança maldita do neoliberalismo,
mas também tem a herança maldita da nossa formação enquanto capitalismo hipertardio, dependente, né, de extração colonial escravista. Olha só, uma série de particularidades que é parte da nossa formação, né, da forma de identificação do capitalismo no Brasil. Eu diria que, às vezes, né, uma parte da esquerda marxista, na década de 1970, havia toda uma discussão sobre esta particularidade, né, da objetivação do capitalismo no Brasil. Nós somos um capitalismo muito particular. É importante nós resgatarmos essa particularidade, essa dimensão da forma como se identificou o capitalismo no Brasil. Então você tinha autores como Jacob Boehner, Antônio Carlos Mazeu, José Chazin, Carlos Nelson Coutinho, uma série de autores discutindo a nossa particularidade, né, para tentar entender um pouco uma série de questões que, vamos dizer, inconclusas, né, na nossa formação de país capitalista, inclusive hoje uma quinta economia do mundo, quer dizer, uma quinta economia do mundo, mas que tenha uma série de questões inconclusas. Questão democrática, a questão nacional, a questão social, né? E no século XXI nós nos deparamos ainda com essas questões, né? Evidentemente, eu quero trabalhar um pouco a imediaticidade histórica, então eu vou querer ficar, no caso, no capitalismo da ditadura civil-militar, e como esse capitalismo ele é a síntese, né, a síntese particular histórica dentro daquela conjuntura que era, né, que estava ocorrendo no mundo em meados da década de 1960. Né, nós temos que entender um pouco aquela inflexão histórica que acontece com a deposição do Goulart, né, com o golpe, com a implantação do novo padrão de desenvolvimento capitalista no país. Certo? Tem que ser visto numa perspectiva mundial, né? De uma luta de classes no plano internacional, aonde é claro que ali vocês sabem mais do que eu, né? A história hoje, pelo distanciamento, nós temos essa perspectiva, né? Que na verdade o que estava em jogo era exatamente aquele xadrez geopolítico da América Latina, né? No contexto de uma Guerra Fria. Né? E, de um certo modo, aquilo já se persistia desde 1954, né? Com o suicídio do Vargas, né? Quer dizer, o golpe era para ter ocorrido naquele momento, né? Mas foi ocorrer 10 anos depois, porque a história ela tem as suas contingências, né? Mas, na verdade, o Brasil era um país muito importante para que se deixar cair nas mãos de um outro tipo de projeto que não fosse aquele de um capitalismo dependente, associado, né, aos interesses do Departamento de Estado americano. Então, na verdade, em 1964, foi o ano, né, eu diria o ano que não terminou, né, porque nós estamos ainda digerindo a persistência de uma série de misérias, que eu vou estar fazendo referência, né? Mas que na verdade provocou uma inflexão no nosso desenvolvimento civilizatório. Isso aí nós temos que ter essa clareza, vocês, todos nós, né? Uma inflexão profundíssima, num aspecto que nos projetou por uma outra temporalidade histórica que nós ainda estamos tentando estar superando, inclusive no plano não apenas de governo, mas do próprio Estado, né? Eu publiquei no blog da Boitempo, segunda-feira agora, eu acho que essa semana é uma semana muito interessante, porque na segunda-feira agora foi publicado no blog da Boitempo um artigo que eu escrevi intitulado Neodesenvolvimentismo e Estado Neoliberal do Brasil, aonde eu tento mostrar que o Estado neoliberal, né, se constitui na década de 1990, né, e que os governos pós-neoliberais,
governos Lula e Dilma, eles não, de um certo modo, eles preservaram esse Estado. Quer dizer, é um Estado neoliberal com governo pós-neoliberais. Esse é o paradoxo do neodesenvolvimentismo, né? Esse Estado, ele persiste e ele tem um profundo imbricamento com o Estado constituído nesse período do capitalismo, da ditadura civil-militar. Uma coisa incrível, como aquela reforma administrativa de 1967, todo aquele processo. Isso está num livro, inclusive, publicado pela Boitempo, intitulado O que Resta da Ditadura. Vários autores lá discutem a persistência na estrutura do Estado brasileiro. Isso a esquerda não faz a crítica disso. Eu não vi ainda nenhum partido da esquerda revolucionária fazendo a crítica do Estado, desse Estado que está... Pelo contrário, eu digo, olha, na verdade o que nós temos é que uma estrutura que persiste e se aprimora e se moderniza, mas não se desmonta, né? E eu penso que esse é a raiz das nossas verdadeiras misérias. Porque nenhum governo com esse Estado vai conseguir fazer muita coisa, não importa que governo seja, né? Não importa que governo seja. Se qualquer governo, se tivesse outra frente política, não vai, porque é um Estado que, de um certo modo, né, ele organiza não apenas a sociedade política, né, se nós formos pensar dentro do conceito de Estado como sociedade política e sociedade civil, né, ele não apenas organiza a sociedade política, né, incluso aí as organizações burocrática, administrativa, mas também organiza a sociedade civil, o metabolismo social, né? O Estado tem uma dimensão restrita e tem uma dimensão ampliada. E é algo que, de um certo modo, o Estado neoliberal, eu diria que teve uma função histórica de modernizar essa estrutura insólita de dominação do capital no nosso país. As pessoas falam aí do tripé macroeconômico, as pessoas falam do sistema político, as pessoas falam, por exemplo, de uma série de dispositivos, de questões que estão lá e que está na nossa vida cotidiana, mas também está nos entraves, inclusive a questão do modelo oligárquico do Poder Judiciário, a questão, uma série de questões, de um certo modo, se consolidam, entra governo e sai governo, aqui em Recife ninguém critica, porque é como as pessoas criticam as personalidades, mas não criticam as estruturas consolidadas e aprimoradas e modernizadas, porque uma coisa curiosa é que o Estado neoliberal, esse Estado que herda o Estado do capitalismo, da ditadura civil-militar, ele moderniza, você tem hoje um Estado que adapta, que introduz a gestão toyotista na administração pública. Basta verificar o que é que o CNJ está fazendo. Ali é toyotismo na veia, certo? Ali os consultores da GV imbuídos do espírito do toyotismo, na administração pública, no caso, é como se fosse, os tribunais são uma linha de produção de sentenças, e é o toyotismo. Agora se modernizou, se informatizou, mas não se mudou de fato toda aquela estrutura da Casa Grande, que reformada, os militares eles conseguiram fazer a reforma administrativa. Na verdade, a verdadeira reforma administrativa foi pelos militares, e isso persiste. Então, esse é um dos elementos que eu quero estar colocando para vocês. Mas eu queria discutir outra coisa, que é a questão o capitalismo da ditadura civil-militar. Ele é um capitalismo também imbuído de algo que nós temos que ter essa clareza, de algo que nos projeta, inclusive, para 2013. O que é que tem a ver a nossa forma de exploração
da força de trabalho no capitalismo neodesenvolvimentista, com essa dinâmica tal, né? Quer dizer, a ditadura, ela deu, de certo modo, né, o pontapé, o ponto de partida da flexibilização laboral do país. No aspecto, eu diria, vamos dizer, dos direitos. Porque, historicamente, eu acho que já foi discutido aqui com vocês, né, o Brasil é um país que ele, ontogeneticamente, né, na formação desta nação, a força de trabalho sempre foi muito flexível. O Brasil sempre foi um país do futuro, né? Um aspecto de que nós tivemos o escravismo, né? Com a abolição da escravatura, você cria uma imensa contingente, né, de força de trabalho à disposição da exploração do capital. E essa força de trabalho, ela não é incorporada, porque grande parte vive uma situação de precariedade cronicamente estrutural, porque não é incorporada, porque entra a questão do negro, né, a burguesia paulista prefere importar imigrantes, italianos, espanhóis, portugueses, né, e aí você cria que vai para as fábricas, né, no começo da nossa industrialização, né? Então você cria um país que sempre foi caracterizado por essa abundância de força de trabalho à disposição da exploração e expoliação do capital. Isso aí é marca nossa, né, sem nenhuma cobertura na perspectiva dos direitos. Isso aqui é uma coisa, né, curiosa, é uma civilização que ela já nasce marcada vamos dizer, pela exclusão social. Quer dizer, isso no seio da civilização dos direitos, porque aí nós não estamos falando no século XVI ou no século XVII, nós estamos falando nos primórdios do século XX, que você tem um país muito demarcado por uma precariedade salarial, né, muito visível, né? Isso, se nós formos verificar, é uma tremenda flexibilidade, né? Você pode estar, de certo modo, você não tem preocupações, né? Porque não tem direitos, e vocês sabem mais do que eu que isso só vai ser construído efetivamente décadas depois, né? Depois da Revolução de 1930, né? Que você tem aí o movimento operário, mas mesmo o movimento operário, ele tem aquele recorte, né, urbano, né? Quer dizer, você tem as cidades, mas o Brasil é um país até meados da década de 1950, 1960, predominantemente agrário. Então você, até a metade do século passado, né, quando, por exemplo, nos Estados Unidos estava se construindo, né, o welfare state, ou na Europa, toda aquela construção civilizatória importante do capitalismo do pós-guerra, os 30 anos gloriosos, nós estávamos ainda imersos num país onde, né, era muito incipiente a cobertura civilizatória daquele imenso contingente, né, da força de trabalho, né, principalmente no campo. E nas cidades também, porque nós sabemos que a CLT é um artefato de luxo, né, até um certo momento. Aí isso mostra que, às vezes, discutir a CLT é esquecer que você tem um imenso contingente, uma multidão. Na verdade, a questão da multidão é essa, né? De proletários despossuídos, imersos numa precariedade cronicamente estrutural e numa miséria, numa falta de perspectiva em pleno século XX, quando lá fora você já tem toda a construção do bem-estar, né, do
o direito de trabalho, de fato, é um luxo, né? Agora, é um valor com ambivalência tremenda, como você sabe que é a própria CLT. A CLT é uma relação de amor e ódio, né? Nós temos com ela porque ela foi construída para demarcar a dominação e a exploração, né, do capital. Ela demarca, né, para a cidade, não para o campo, né? E mesmo na cidade nós temos também a questão da capacidade que você está dando efetividade, né? Então, e também tem o controle, né? Porque nós sabemos que os militares eles utilizaram aquele dispositivo inscrito na CLT para controlar, né? E controlar de uma forma legal, porque é uma coisa incrível como a ditadura civil-militar se exerceu nesse país, né? É uma ditadura também muito cordial. A Folha, né, dita branca, né, preservou o parlamento, né, Arena e MDB, os dispositivos constitucionais, né. É uma coisa curiosíssima, como nós temos ver até a particularidade da nossa desgraça, né, ela tem essa dimensão de um cinismo que vem da Casa Grande de Senzala e que persiste, inclusive, uma parte da intelectualidade, né, Celso? Né, que a gente estava até discutindo isso, né, que ele traduz muito esse espírito de uma certa não percepção da senzala, da imensa senzala. O fato é o seguinte, o fato é que a flexibilização, ela é ontogeneticamente fundada na particularidade do capitalismo brasileiro. Capitalismo que tem uma identificação diferenciada do francês, do inglês, do alemão, do italiano, né? Quer dizer, isso aí, esses autores que eu falei no começo, eles discutem isso, né? Agora, o que é que os militares, né, o que é que a ditadura, o capitalismo da ditadura civil-militar faz? De um certo modo, o Brasil naquele momento ele está diante de uma opção, de um padrão, assim eu interpreto, um padrão de desenvolvimento que eu diria que começa já com o Juscelino, né, Juscelino Kubitschek, né, de um desenvolvimento de capitalismo integrado ao mercado mundial, né, só que se muda o perfil daquela construção desenvolvimentista, né, sai de um perfil populista para um perfil autocrático. Em 1964 é a inflexão. E esse perfil de um desenvolvimentismo de perfil autocrático burguês, ele vai, de um certo modo, ter um impacto na própria forma da exploração e da articulação, né? Na exploração, era fundamental você estar constituindo, e isso se constituiu, o que alguns autores chamam de uma superexploração da força de trabalho, né? E eu diria que essa é, né, vamos dizer, o gênio, né, deste animal social, né, que vai estar articulando, né, as nossas raízes de um capitalismo dependente, né, com essa flexibilidade cronicamente estrutural, certo? Com um padrão de desenvolvimento capitalista associado, então incorporando tecnologias, né, empresas transnacionais, né, moderno, certo? Aonde você tem que quebrar certos institutos. Então se quebra a estabilidade, se institui o FGTS, né, por exemplo, né? Se amarra os sindicatos, né, e se coloca um projeto de Brasil potência, né? E, de um certo modo, cria uma perspectiva também de mobilidade social. Isso aqui é uma coisa curiosa que nós podemos perceber, que é um processo de uma construção perversa, né? A nossa perversidade ela já começa em 1964, porque você há de convir que, por exemplo, a década de 1960 é uma década de fortes fluxos migratórios no país, né? Pessoas que saem do campo, vão para a cidade, com uma expectativa que a modernidade, essa modernidade perversa do capital, nas condições de um país
com essas características, né? Um país dependente, um capitalismo dependente, um capitalismo hipertardio, não é apenas tardio. Tardio é a Alemanha, a Itália, é hipertardio, no sentido que quando nós nos inserimos na dinâmica do mercado mundial, nós já entramos aonde tudo já estava montado ali em termos do imperialismo, certo? O Brasil, ele tenta encontrar, então, nós temos, de um certo modo, esse contingente que eu falei para vocês, ele migra, né? Você tem toda a indústria, a industrialização, todo esse padrão de industrialização baseado, né, nos bens de consumo durável, certo? Que inclusive produziu todo aquele imaginário da modernidade, né, no nosso país. Eu diria o modelo aqui é São Paulo, né, a indústria automobilística, né, você cria todo um imaginário, uma cultura do moderno, né, uma nova classe média. Olha só a coisa da nova classe média também, né, já deixa esse período, porque são aquelas camadas médias que nascem no interior desse desenvolvimento capitalista moderno, né, que tem a empresa multinacional, então ela traz a tecnologia, traz a sua cultura de gestão, certo? Mas e uma classe operária que se constitui de uma geração de pessoas que saem do campo, né, vão para a cidade imbuídas da melhoria do padrão de vida. E de fato foi melhoria do padrão de vida, porque as pessoas estavam saindo de um campo onde você tinha as relações servis, relações oligarcas, de mando, de favor, né, e vai para a cidade, vai trabalhar na construção civil, vai trabalhar na indústria, né, e com carteira assinada. Você tem também essa dimensão com direitos, agora vivendo nessa condição de uma superexploração. Esse conceito de superexploração da força de trabalho, ele é um conceito chave para decifrar a exploração, né, o modo particular da exploração da força de trabalho no capitalismo da ditadura civil-militar. Porque é um conceito que ele tem uma série de implicações. É isso que eu queria estar conversando com vocês, e aí eu diria que nós podemos estar mapeando, até pensando como isso persiste, como muita coisa persiste, de 1964 para cá, o ano que não terminou, certo? Persiste também essa forma da superexploração da força de trabalho, né? Eu digo isso porque é o seguinte,